expressão do salmista Davi. E ele tinha, meus queridos irmãos, muita experiência com Deus. Não vou falar toda a biografia de Davi, mas ele foi um dos homens que reinou sobre Israel por 40 anos. Ele foi rei de Israel. E Deus, irmãos, desde a sua meninice, Deus tinha um propósito para com Davi. E nós sabemos, meus queridos irmãos, que Davi era aquela pessoa rejeitada pelos seus próprios irmãos na sua casa, de maneira tal que o seu próprio pai tinha vergonha do filho. Pastor, se eu passar 1 minuto das 9, não vai chorar, porque alguém vai chorar no teu lugar. Amém? Ah, tá difícil dizer isso, além de sair com dificuldade. Aleluia, mas não tem problema Jesus. não. Glória a Deus. Você é prudente. E nós sabemos, meus queridos irmãos, que Davi foi aquele menino rejeitado porque ele veio na família pela deslizada do seu pai. E o seu pai olhava para Davi, e cada vez que ele olhava para Davi, diz a Bíblia que Davi era ruivinho. E o ruivo naquela época não era aceitado pelo povo de Israel, porque era a geração de incesto. Deus. E por ter essa mancha dentro do contexto do conhecimento do povo de Israel, todo ruivo não era aceito, porque era símbolo de maldição, de prostituição. E o pai de Davi deu uma escorregada e veio esse piá para dentro de casa, filho de uma outra mulher que não era sua mãe. E seus irmãos olhavam para ele e disseram, e esse menino era amado do seu pai, mas seu pai tinha vergonha do filho. E eu passei por isso, meus irmãos. Nem vou falar, porque a história vai longe. Nem vou falar. Deixar essa parte de lado. Mas agora, meus irmãos, quando Deus mandou Samuel na casa de Jessé, que era pai de Davi, para ungí-lo, e aí os irmãos sabem que passou todos os piaus, os marmanjos, eram homens fortes e valentes, para escolher um rei sobre Israel. E Deus disse para Samuel, Samuel, não olha para a aparência, porque o homem olha para a aparência. Entende? Ele julga pela aparência. Aleluia, Jesus. Eu tenho 2 filhos que são psicólogos. A minha filha é psicóloga e meu genro é psicólogo. E eles formaram a sociedade de psicólogos cristãos. E eles gostam muito de conversar comigo. Mas quando eles vêm, eu já fui e já voltei. Eu nunca pego o sogro. Não sei o que o sogro tem. Porque tem coisas na Bíblia que não se olha pela ótica humana, mas é revelado pelo Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Tu não precisa ter nenhum conhecimento de psicologia. Deus da glória. Precisa ter a comunhão do Espírito Santo. Aleluia. E Deus disse para Samuel, não olhe para a aparência, querido. Porque eu conheço, você olha a parte externa, mas eu conheço a parte interna. Eu conheço o interior do homem. Eu conheço o interior das pessoas. Eu sei o que está no coração de cada um. E essa noite Deus vai falar conosco. Aleluia, Jesus. Glória a Deus Deus. da glória. Não tem mais ninguém nessa casa. Profeta e sacerdote ele era, Samuel. E foi juiz também. Tem, mas é o Davizinho, está lá. Lá no interior. Está escondidinho lá, está cuidando das ovelhas. É só disso que ele sabe fazer. Talvez que você se sente ou já se sentiu rejeitado entre os teus irmãos, entre a tua família, até por servir a Deus. E quando Deus tem uma bênção na tua vida, o diabo vai fazer tudo para tentar tirar. No meio da tua família. Aleluia, Jesus, Deus da glória. Escreve o que estou dizendo. Porque o diabo não quer que ninguém seja abençoado por Deus. Porque um dia ele foi abençoado e perdeu toda a bênção. E ele se tornou-se um eterno invejoso e acusador. Não, Davi não. Davi é filho da P, que nós nem conhecemos a P.
Então, não, é aquele não. Aquele não. Eu acho que Deus está, ó. Deus não está entendendo, não. Nós conhecemos a vida de Davi, mas eu acho que o Samuel não. Eu acho que Samuel está meio, ó, passou dos 60. Não, Samuel. Davi não. Não. Me traga o garoto, eu quero conhecer, eu quero ver. E quando foram lá no campo, trouxeram um menino. Deus disse, é esse. É, Senhor, é esse. Aleluia. Obrigado, Jesus. Senhor, pelos servos de Deus, os profetas, os sacerdotes e os juízes que julgam a causa justa na igreja, que ouvem a voz de Deus. E agora Deus unge a Davi. E a vida de Davi, que estava calma, sossegada, cuidando das ovelhinhas do pai, deu um rebuliço. E agora, de repente, Davi, meus irmãos, ele é chamado para tocar na casa do rei. Aleluia. Eu tenho observado aqui os irmãos que tem uma luta, né? Uma luta abençoada, uma luta santa. E o pastor fica todo nervoso, fica todo agitado, e vai daqui, vai de lá, não dá certo. Eu digo, calma, rapaz, sossega, leão. Vai dar tudo certo. Aleluia, Jesus. Deus da glória. Porque ele tem preocupação que é para a glória do Senhor. Aleluia. Mas eu já sei que atrás disso existe o rabo do titi, a cola do calça curta. Eu disse, não, pastor, vamos devagar. Vai dar certo. Amanhã, até sábado, vai dar tudo certo. Deus conhece o coração Deus da dele, glória. conhece o meu coração Aleluia. também. Deus da glória. E Davi foi levado na presença do rei para tocar a harpa dele. Agora, irmão, imagina a 700 mil anos atrás, antes de Cristo. Agora nós temos 2.000 anos depois de Cristo, 3.000 anos atrás. Como é que era um instrumento de corda, será? De aço? De cipó de embilha, irmão? É embilha que é boa, que estica bem? É isso ou não é? Fala para mim, homem. Se for São João, também é forte, faz balaio. Eu estou conversando com os irmãos. Eu não sei o que ele usou. Ou é a tripa da ovelha que estica bem quando ela também dá. Não sei. Deus da glória. É Aleluia, Jesus. Como é que é, irmão? Violãozinho de taquara. Pode ser, não, mas era uma harpa. Ah, bom. Daquela harpa assim de 12 cordas, não tem que toca grande assim? Ah, daquela grandona. Isso é. Daquele estilo era a harpa de Davi. E eu fico pensando, irmão, até hoje Jesus é milagre de Deus e não se discute. Essa é a verdade. Aleluia. José, Deus da glória. o dia que tu chegar no reino da glória, essas coisas vão ser reveladas. Para mim e para o irmão. Ainda vão se lembrar desse culto de hoje. O irmão disse, é de Itaquara. Eu disse, não sei. Aleluia. Hoje eu vou conversar com ele. Não tem problema, vai. Vou conseguir chegar no horário. Mas Davi chega lá na presença do rei e começa a tocar aquele hino, ungido dos céus. E a glória de Deus desce, desce o coração de Saul. Deus da glória. Aleluia. E diz a Bíblia Sagrada que os espíritos malignos que estavam na vida de Saul começou a sair tudo. E Saul disse, tu vai tocar sempre aqui. Porque enquanto você está cantando, meu coração está se alegrando. Aleluia. Glória. Oh, Porque não era, irmãos, era um hino espiritual. A letra e a melodia e a música vinham dos céus para abrandar o coração de Saul. E agora esse mesmo rei, para me cortar e chegar até aqui, ele começou a perseguir Davi. E agora para Davi não tocar no ungido do Senhor, Davi tem que correr, fugir. Irmãos, eu não vou contar toda a fuga de Davi, mas o demônio entrou no coração de Saul e diz a Bíblia que ele matou 80 sacerdotes. Porque Davi se escondeu na casa do próprio Samuel e disse, Samuel, me esconde aqui porque eu acho que o meu chamado não está bem certo. E não fui ser chamado para rei. Porque se eu fui chamado para ser rei, está dando tudo errado. E quando Deus tem um propósito na vida, o diabo se levanta com toda a força. Pode crer, irmão. E não vai se assustar. Corre para o pastor, pede oração, para a missionária,
derrama a sua queixa, a sua reclamação. Aleluia. E ele que vai entender, ela que vai entender que é espiritual, diz: calma, irmã. Nós vamos te ajudar em jejum e oração. Nós vamos te ungir, como Davi foi ungido. Muitas vezes aqui as pessoas são ungidas, nem sabem por quê. Mas eu também tenho coisa, o ensinamento sobre unção, e outro dia eu prego, talvez. E agora, meus queridos irmãos, Davi, ele foge. Já mataram 80, agora o velho sacerdote Samuel disse: Davi, não fica aqui porque ele vem e mata também. Então, ó, deita o cabelo. E Davi foge. E diz a Bíblia Sagrada que ele vai lá e se esconde numa gruta, a gruta de Adulão. E ele fica lá, meus queridos irmãos. Agora imagina o que ele passou lá naquela gruta. Não sei quanto tempo também ficou lá. Deus da glória, aleluia. Mas de repente lá naquela gruta começou a chegar os endividados. Deixa eu tomar um gole d'água. Os endividados, apartados, desquitados, aqueles que lá na praça não tinham, os vagabundos, em outras palavras. A Bíblia não diz essa palavra, mas o vagabundo é aquele que vaga no mundo. Entende o que é? Não é uma palavra feia. É uma palavra, uma pessoa que vaga pelo mundo. Então botaram vagabundo. E ele vagando para cá, para lá. Olha, lá em cima na gruta de Adulão tem um outro igual a ele. E se vocês entram para cá e veem que nós somos tudo santo, nós era tudo da mesma área. Agora que Deus nos alcançou. Posso falar assim, pastor? Tem liberdade? Amém? Aleluia, Jesus. Porque tem muita gente dentro daquela porta lá, só diz: aquele lá, que esse cara dava Maria. Não vou naquela igreja. Davi também estava na mesma situação, mas ele foi abraçando todos. E quando tu dá um abraço em mim, eu já penso no abraço de Davi. Eu sou grandão, mas Davi era miudinho. Estou brincando, irmãos. Aleluia, Jesus. Mas é uma verdade. E Davi foi aceitando aquela racinha que vinha lá de fora. E foi aceitando e veio. Só que Davi, irmãos, para fugir do rei, antes disso, ele foi lá no meio dos filisteus. E chegou lá, o filisteu disse: esse aqui é o rei Davi? Aquele que matou o gigante Golias? Esse aqui? Está morto. Não dá uns 500 reais por ele. O Davi chegou lá todo. Entende o que é? Ele disse: eu vou matar um cão morto? Vai para lá junto com aqueles abestados lá e fica por lá. E Davi foi lá no meio entende? Daqueles que também não valia nada para aquele rei lá dos filisteus lá. E Davi ficou lá. Esperto, né? Porque quando Deus unge, irmãos, o que o Paulo disse? Me fiz de tolo para ganhar os tolos. Não é assim? Aleluia. Me fiz de sábio para ganhar os sábios. E Davi ficou lá olhando, observando, comendo aquela comidinha bem. Certos cachorros vinham lá e reparte com aquela aí. Porque o inimigo nunca dá coisa boa, entendeu? Só dá o lixo. E Davi ficou lá não sei por quanto tempo. Mas enquanto Davi estava lá, irmãos, sabe o que ele estava aprendendo? Quase que te falei de pastor, mas pode ser ainda. Pela tua idade, você chega lá. Sabe o que ele fez, Davi? O que ele aprendeu? Toda a arte da guerra. Entende o que é? Ele estava lá se fingindo de morto para enganar o coveiro. Toda a arte da guerra, toda a maneira como eles guerreavam, os tipos de armamento, tudo. E de repente ele conseguiu escapar aonde que ele se escondeu na gruta de Adulão. E lá começou a chegar esses, e ele disse: como é que tá, querido? Olha, eu estou assim, mas tu está bem mais fortinho que eu. Vamos fazer um rango aqui, e vamos comer uma carnezinha de caça, e vamos reforçar o cadáver, porque eu vou ensinar para vocês a fazer umas artes marciais, ou em outras palavras, uma preparação da guerra, né? E começou a ensinar os seus soldados. De repente já tinha 400 soldados. Aleluia, Jesus. Então você venha torto como você vem, e fala com o pastor, disse: pastor, eu não sei nem dar um testemunho. Eu dou um testemunho. Falar nisso, eu me lembro, irmãos, de uma certa vez que eu dei oportunidade para os irmãos dar testemunho.
Se você veio a primeira vez aqui, não se escandaliza, porque não é assim. Aí veio lá um irmão, ele usava um chapéuzão grande, ele tinha um bigode grande assim, sabe que no tempo, antigamente, né? A igreja não aceitava bigode, né? Eu acho que você raspou o bigode por causa disso. Estou brincando. Mas tinha um bigodão grande assim, um senhor de cabelo meio grande assim. Ele tinha aceitado Jesus pouco tempo, e aí fumava aquele palheiro, né? E ele era meio fedido, coitado. Dava um abraço nele. Ô, glória! Só Jesus na causa. Mas quem fumou e deixou do cigarro não suporta, entende? E deixa essa parte lá. E aí eu pedi e disse, irmãos, quem tem um testemunho para dar? Lá veio o irmão. Aquela bota grande, todo desengonçado, e veio. E ele chegou ali dentro e disse, eu disse, Jesus, será que ele sobe lá no púlpito ou que fica aqui embaixo? Não pego mais aqui. Irmãos, eu não sou membro dessa igreja, eu sou congregado. Fala com o pastor. Aí ele chegou assim, né? Já deixou o chapéu lá, aquela coisa assim do chapéu, aquele cabelão grande, bem principal. Irmãos, eu estou aqui para dizer para os irmãos que eu não aceitei a Jesus. Eu digo, ixi, lá vem boa. Né? Eu não aceitei Jesus. Foi ele que me aceitou. Eu disse, Aleluia, Aleluia. Jesus, Deus da foi ele que me glória. aceitou. Assim como eu sou. Tá bom, irmãos, tá bom. E foi deitar. E aquele foi ele que me aceitou. Entende? João 15:16. Não foi vós que escolhestes a mim, mas Deus escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Deus A fim da de que glória, tudo quanto aleluia. pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Aleluia. Aqui Davi está lá na gruta, irmãos. Meu Deus. E ele faz uma meditação da sua vida e ele fala essas palavras. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você esteja na situação de Davi. Talvez Deus está botando essas palavras no meu coração e na minha boca. E você está pensando e pensando e pensando e pensando e pensando. Eu estou quase uma figura parecida com Davi. Eu estou fugindo do predador, do inimigo. Tu sabe que tem um inimigo contra a tua alma. Você já foi numa igreja, você já foi noutra igreja. Você foi na tua igreja que você pertenceu. Mas parece que está escondido. Parece que os que estão ao teu lado não te dão força nem refúgio. Você espera do pai, espera do filho, a sogra espera da nora, a mãe espera da filha, a vida está esperando do patrão. Não vem dali, vem de lá. Deus de poder, aleluia. O Senhor é um alto refúgio. Fortaleza bem presente na angústia. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele fala assim, meus queridos irmãos, parece que eu leio lá no Salmo de número 91. Não sei se foi expressado por Davi, mas eu creio que foi. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aleluia. É aquele pastor que habita, não que habitava e nem que vai habitar. É verdade. Mas é aquele que habita. Então nós é bom nós se colocar diante de Deus, Senhor, me esconde num alto refúgio. Em Êxodo capítulo 32, versículo 11, diz assim, que o Senhor guiou Israel e guardou debaixo das suas asas como a águia guarda os seus pintinhos. Oh, aleluia. E não havia no meio deles deuses estranhos.
que Deus quer falar com essa palavra? O que Moisés queria dizer? Que quando a águia prepara o seu ninho, ela tira suas penas, vou resumir bastante, ligeiro. Aleluia. E aí ela deita sobre aquele ninho, e ela vai lá em cima da rocha, e choca os seus 3, máximo 4, não vai mais do que isso, porque a galinha sabe contar até 4, dali para frente ela se perde. Depois tem alguém pergunta. Entende? Se alguém entende grande aí também, nós podemos conversar depois. A minha velha já sabe. Máximo 4. E aí ela choca os pintainhos, a águia, 1,5 metro para lá, 1,5 metro para lá, mais ou menos desse tamanho assim. Quem vai roubar os pintainhos da águia? Se ela é uma predadora, a serpente, a cobra, aquele bicho do deserto, assim, como é que é? Escorpião? Escorpião e tantos mais. Tudo aquilo ela vai para os filhos. E os bichinhos se aquela lá, ó, tô fora. Então os pintinhos crescem robustos. Debaixo das asas da mamãe águia. Mas quando eles estão grandinhos, leva 1 ano, irmão, para eles começar a voar, os pintinhos. E a mamãe águia trabalha bem com eles. E eles estão robustos, estão fortes. E aí os seus irmãos já observaram o comportamento da choca, os pintinhos. Os pintinhos vão crescendo e a choca vai ficando na ponta dos pés, não é verdade? E então ela está lá descansada, que já estão garoto, aí ela se acroca e os danadinhos vão trepar em cima da asa dela. Já viram isso em casa? Né? E ela fica toda contente, eles ficam todos contentes em cima da mamãe. E a mamãe águia vai lá na beira do porque ela está lá em cima, e ela vai assim, sabe o que ela faz? Soltar um rasante. E esse cara em cima do rasante. E ela dá uma cambalhada aí. Como tão gordo e pesado não sabe andar? Eles viram no berreiro, quase se mata, se bocheia todo no ar. E ela novamente dá um rasante e vai lá e esgruda nas costinhas dela. E ela vai. Isso acontece por primeira, segunda e terceira vez. Até que ele sai. Aprendi a voar, pastor. Aleluia. Já estão adultos, são aceitos na comunidade. Quando Deus está dizendo, Davi está dizendo que Deus é o seu alto refúgio, e Deus está se comportando como uma águia e está ensinando os seus pintinhos, muitas vezes Deus faz assim conosco. Aleluia, Jesus. Deus da aprender a glória. confiar em Deus. Aleluia. Aprender a confiar no Senhor. 5 minutos, pastor. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, a terra de mana, leite e mel, a Bíblia diz, irmãos, que Deus disse assim para Josué: Josué, tu vai entrar numa terra, assim não vou falar sobre a terra, entende aqui? Mas tu constrói 6 cidades de refúgio. 3 do lado de cá e 3 do lado de lá. Na Cisjordânia e na Transjordânia. Tu constrói uma cidade aqui, outra no meio e outra lá em cima. Para quê, pastor? Para fugir do predador, do inimigo. Se 2 de vocês estão trabalhando lá no mato, cortando lenha, a madeira, e vai que uma madeira dessa cai em cima do teu amigo, entende o que é? E ele morre, e não tem testemunho. E a família vai dizer, você matou, e não tem como comprovar, então você foge, até que a placa ilha daquele que, entende o que é? Ali ele ficava guardado, e guardado pelo sacerdote até o dia que aplacasse a ilha do vingador. E aí ele era liberado. E assim sucessivamente. Jesus, Deus da Do glória. homem de sangue. Aleluia. Quando Davi diz assim, que Deus, o Senhor, será também um alto refúgio para o oprimido. Irmãos, quantas vezes o vingador de sangue está na porta da nossa casa? Chega um amigo, uma amiga, chega um abençoado que diz que é parente, o salário recebemos, e de repente força, que nem sorvete que coloca no bolso, só fica a casquinha. Isso tudo, meus queridos irmãos, porque a pessoa não está preparada. Mas essa noite eu quero convidar vocês para ter o Senhor como teu Aleluia. alto refúgio. Amém. Glória a Deus.
E se você veio aqui essa noite, Aleluia. talvez fugindo do vingador de sangue, dizendo com tua presença, pastor, ora por mim. Aquelas pessoas que estavam correndo, chegavam, olhavam para o sacerdote e vinha correndo a todo e já abria o portão da cidade de refúgio. E ele passava correndo e o porteiro fechava ligeiro. E lá vinha o vingador de sangue armado até o dente. Escapou, mas eu vou ficar esperando por aqui até que você saia. Aí o sacerdote cuidava, zelava. Se lembra da parábola daquele que caiu, do bom samaritano? Quando caiu na mão do salteador, e daí passou o sacerdote, passou o levita, mas depois passou o bom samaritano e pegou ele, tá assim. É mais ou menos uma cópia da cidade de refúgio. Cuida dele, zela dele, até aplacar a ira do vingador. Você veio essa noite aqui na casa de Deus buscar Aleluia. a tua bênção, pedir oração, o pastor vai orar por você. E você diz, Senhor, Aleluia, Jesus. me guarda, Senhor, debaixo das suas mãos. Deus Irmãos da queridos, nós vamos glória. pregar sobre a Páscoa. Me lembrei agora. Quantas vezes Jesus chegou sobre Jerusalém e disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes Jerusalém? Eu quis chegar após ti como uma galinha que quis juntar os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste Jerusalém. Ah, Jerusalém, se tu soubesse que dia que paz te pertence, mas está oculto aos teus olhos agora. Dias virão, Jerusalém, que tuas portas serão queimadas a fogo e os seus muros serão derribados e não ficará pedra sobre pedra, porque tu não ouviste a voz daquele que veio Aleluia. montado no jumentinho. Deus. E essa noite, meus queridos irmãos, eu quero deixar essa palavra em nome de Jesus. Mas diga para o Senhor essa noite, Senhor, eu quero me refugiar debaixo das tuas mãos. Guarda a minha casa, guarda os meus filhos. Meu Deus. Aleluia, meu Jesus. esposo. Deus da glória. Irmãos, a pior coisa na vida de um cristão, e eu já passei por isso, eu tenho experiência disso, é que quando você se acorda de manhã, aquela sensação de que está sendo perseguido, você fica inquieto, até parece que ouve voz. Tem aquele dia que você sai de casa assim, parece que vai dar tudo errado. E disse, meu Deus, se eu pudesse ficar em casa, eu não ia trabalhar, nem ia começar. Eu ia ficar em casa, ficar escondido. E nem a mulher, nem ninguém, não queria ouvir a voz de ninguém. Porque você está precisando de um refúgio, Oh, Deus da de um socorro glória. bem presente. Aleluia. E aí você lá no teu quarto mesmo, ou procura um pastor, ou liga para a pastora. Pastor, ora por mim. Eu estou precisando, Aleluia. pastor. Estou desabrigado. Quem não tem refúgio, irmãos, fica desabrigado. Eu era criança, a idade de 13 para 14 anos, trabalhava um carrinho de pipoca até a Praça Carlos Gomes, saía lá da Boneca de Iguaçu, 16 quilômetros. E para voltar em casa era muito longe, o carrinho de pipoca era pesado, a chovia. Pastor, eu ia dormir ali na Praça Tiradentes, que é onde que passa o trem lá. Quem conhece Curitiba sabe melhor que eu, porque já faz por mais de 40 anos isso aí, 50. E eu ia procurar um cantinho para me abrigar. Escondi o carrinho de pipoca debaixo da sacada de algum prédio, algum comércio. E eu escondi o carrinho de pipoca lá e às vezes procurava e não achava nenhum papelão e não tinha. E eu sempre levava um casaquinho, alguma coisa, chovia, era quente, porque eu sabia que pelo dos pés, eu tapava os pés. Aí eu botava fogo naquela panelinha que era movida a querosene, e com pressão. E aí eu deixava o foguinho bem baixinho para o calor pegar embaixo dos pés. Quando esquentava um pouquinho, eu virava e botava os pés para lá ou a cabeça para lá. E assim eu ia revezando. Da meia-noite, 11 horas, o último trem que passava. Às 4 horas já vinha outro. E ali era aquele horário mais ou menos que eu dormia. Mas eu procurava um refúgiozinho.
que ninguém me visse, se desse um vendaval, uma chuva forte, também não me pegava ali embaixo. Mas quando eu entrei na igreja, irmãos, glória a Deus, eu senti Aleluia. um abraço do pastor. Deus da glória. Eu senti o carinho, o afeto de uma irmã, mulher do pastor, dos membros da igreja. Aleluia. E eu disse, Senhor, é este o lugar que eu vou ficar, porque não somente o calor humano, mas o calor e a misericórdia, a graça de Deus me Deus abraçou. da glória. Aleluia, Jesus. E eu trago essas palavras em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém.